Olá pessoal, tudo bem com vocês? Essa é a aula 2 do curso Física com a professora Nádia. Um curso em que você vai aprender física de uma forma simples, de uma forma fácil e que você vai sair preparado para o Enem, para o seu vestibular ou mesmo você que tem que aprender física no ensino médio. Hoje nós vamos trabalhar o movimento retilíneo uniforme. Já aproveitando para não esquecer, não deixa de curtir esse vídeo. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou ter o prazer de te responder. E também, se você sabe de alguém que está precisando de física, não deixe a gente dar essa moral. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, porque assim como você pode ser ajudado com física, as outras pessoas também podem ser ajudadas. Lembrando que muita gente acha super difícil entender física, e vocês vão ver aqui que não é um bicho de 7 cabeças. Dá pra gente sair super bem em física de uma forma tranquila. Então vamos lá, gente, vamos começar a aula de hoje? Só lembrando, se você não assistiu a aula 1, se você caiu aqui de paraquedas, talvez seja importante você ir lá na aula 1. Na aula 1 eu falei os primeiros conceitos da mecânica, expliquei para vocês o que é esse negócio de mecânica, falei um pouquinho sobre os conceitos de deslocamento, tempo, velocidade, a gente falou sobre velocidade média, fez 2 exercícios super legais, um deles inclusive de Enem, e tem conceitos muito importantes. Hoje nós vamos ter uma continuação, talvez você consiga já pegar tranquilo desse vídeo, mas se você estiver sentindo aí uma certa dificuldade, não deixe de voltar lá na aula 1, tá legal? Bom, gente, desse vídeo aqui nós vamos trabalhar o movimento MRU ou MU, eu vou explicar para vocês esse negócio de MRU e de MU, tá? MRU é a sigla para Movimento Retilíneo Uniforme. Ou a gente pode falar simplesmente como MU, quando a gente não necessariamente está falando de um movimento retilíneo em linha reta, tá? E o que é uniforme? Quando a gente fala movimento retilíneo uniforme. Gente, uniforme significa que a velocidade do nosso movimento não varia, a velocidade escalar. Muitas circunstâncias na nossa vida a gente tem, eu até falei bastante na aula anterior, por exemplo, você dirigindo um carro, é muito difícil a gente ter uma velocidade constante, uma velocidade uniforme, um movimento uniforme. Porque a gente está sempre ali alterando a velocidade, né? Se a gente está andando, às vezes a gente anda mais depressa, às vezes anda mais devagar, às vezes para. Mas em algumas situações da nossa vida, a gente tem uma coisa que é um movimento uniforme. Por exemplo, uma escada rolante. A escada rolante, ela te leva para cima ou para baixo com a mesma velocidade. Ela não acelera, ela não aumenta nem diminui a velocidade. Um outro exemplo que a gente pode dar é um trem ou um metrô. Não quando ele chega nem quando ele sai da estação, tá? Porque aí ele acelera e desacelera. Mas entre as estações ele tem uma velocidade constante. Então a gente, nesse período ali, que ele parou de acelerar, a gente tem que ele anda em uma velocidade constante. Então existem algumas situações em que a gente trabalha com velocidade constante. Outras situações, mesmo que a velocidade talvez varie um pouquinho, a gente faz uma aproximação para ter velocidade constante. Então, a primeira coisa que a gente precisou dizer foi isso. O movimento retilíneo uniforme, ele sempre tem a velocidade constante, não muda a velocidade. Até aqui, gente, a gente não tem ainda o conceito de aceleração. Eu vou falar sobre aceleração na próxima aula, tá? Na aula 3. E a aceleração é quando aumenta ou diminui. A gente tem essa variação na velocidade, certo? Então, o movimento retilíneo uniforme não tem aceleração e tem velocidade constante. Eu falei na aula anterior também que quando a gente tem velocidade constante, a gente pode usar a mesma fórmula de velocidade média. A gente vai entender isso hoje um pouquinho, tá? Mas antes da gente falar da fórmula da velocidade, vamos falar um pouquinho, gente, sobre a função horária da velocidade, tá? No caso aqui, quando a gente tem um movimento retilíneo uniforme. O que é essa função horária? É a função, gente, que eu tenho aqui, olha, a posição de um determinado móvel em relação ao tempo percorrido. Então, se eu tenho a posição inicial dele
eu tenho a velocidade, eu consigo determinar depois de 10 segundos, 20 segundos, 10 horas, eu consigo determinar qual que vai ser a posição dele. Sempre, gente, sempre que a gente tem um movimento uniforme que não muda a velocidade, a equação, a função horária, a função da posição em relação ao tempo vai ser dado dessa forma aqui. Eu tô mostrando para vocês essa função porque quando a gente for chegar aqui no próximo assunto, que é encontro de móveis, a gente vai utilizar muito essa função, tá? Então, ó, a posição, aqui é dado em S, podia ser X também? Pode ser, sem problema, eu falei na aula anterior isso, né? S, X, não importa a letra que eu colocar, o que importa é saber que o S é a posição que ele tá? Então, S, a posição que ele tá, vai ser igual a posição inicial mais a velocidade, que é constante, que não vai mudar, vezes o tempo. Sempre, gente, a gente vai ter essa função. No finalzinho da aula eu vou falar um pouquinho de gráfico, que às vezes pode ser que vocês precisem. Não é tão comum em questões de vestibular e de Enem a gente ter gráfico aqui no movimento uniforme, mas é importante saber interpretar os gráficos, se você precisar montar um gráfico, é importante você saber, tá? Então, no final eu vou falar um pouquinho sobre gráfico, como eu prometi na aula anterior, mas a gente vai chegar lá ainda no gráfico. Vocês vão ver aqui que essa função, uma função de primeiro grau, então o nosso gráfico sempre vai ser uma reta. Calma que vocês vão entender isso, tá? Beleza aqui? Função horária. Para que a gente vai usar essa função horária, gente? Quando, isso aqui pede muito, tá? Isso daqui, gente, vocês podem aprender, porque isso daqui é super importante. Encontro de móveis. O que é isso, encontro de móveis? Eu tenho, digamos, eu vou já citar o exemplo aqui, ó. Eu tenho dois móveis. Eu tenho o móvel A e o móvel B. Por que o móvel A tá de cá? A ideia seria o móvel A tá aqui, né? Eu vou te colocar aí o B. Mas por quê? Porque eu tenho, ó, imagina esse móvel A aqui, que ele está numa velocidade de 36 km por hora, e o móvel B está logo atrás dele, os dois estão andando no mesmo sentido, tá? Então imagina aqui, o móvel A está andando, ó, nesse sentido, a uma velocidade de 36 km por hora. Aí eu marquei que 80 km atrás dele, desculpa gente, 80 metros atrás dele, nós vamos ter o móvel B, tá? O móvel B está logo 80 metros atrás dele, a uma velocidade de 54 km por hora. Veja bem, esse daqui está numa velocidade maior do que esse, tá? Embora ele está atrás, mas ele está numa velocidade maior. Os dois estão se movendo nesse sentido aqui, mas esse daqui, que é o B, tem uma velocidade maior. Como ele está numa velocidade maior, o que vai acontecer? Vai chegar um certo tempo que ele vai alcançar e que ele vai encontrar esse móvel aqui. Pode ser que aconteça assim, os dois se cruzarem? Pode também, tá? Mas nesse exemplo aqui, ó, os dois estão indo no mesmo sentido, com o mesmo sinal da velocidade. Os dois estão indo aqui. Então, veja só o que está acontecendo. O que vai acontecer? Está 80 metros separado, vai chegar um determinado instante de tempo, os dois vão se encontrar. Eu quero saber o seguinte, depois de quanto tempo eles vão se encontrar e depois de quantos metros eles vão se encontrar. A forma mais fácil de fazer isso é a gente colocar esses dois móveis, fazer esses dois móveis aqui, colocar eles numa função horária. Como que a gente vai colocar na função horária? Ó, lembrando que a função horária, a posição, vai ser igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Vamos fazer aqui do móvel B, certo? A posição inicial do móvel B eu vou colocar como 0, legal? Por que eu vou colocar como 0? Esse daqui está 80 km na frente, então eu vou colocar que a posição desse daqui é 80 porque ele está 80 km na frente. Então a posição dele vai ser igual à posição inicial, que eu vou considerar 0, mais a velocidade. Gente, antes de eu colocar a velocidade, eu passei ela para metros por segundo. Por quê? Porque vocês vão ver aqui que vai ser mais fácil a gente trabalhar com metro e com segundo, tá? Então, quase sempre a gente vai ter que fazer essa transformação. Como eu falei na aula anterior, é muito importante vocês ficarem atentos, tá? Nessa questão aqui da transformação.
quase sempre a gente está em quilômetros por hora, a gente vai ter que passar para metros por segundo. Então, passando aqui 54 km por hora, para passar para metros por segundo, eu dividi por 3,6, como eu ensinei na aula anterior. 54 dividido por 3,6 deu 15 metros por segundo. Então, a função horária vai ser igual à posição inicial, que foi 0, mais a velocidade em metros por segundo, que é 15, vezes o tempo. Então, a minha função horária vai ser igual, o zero aqui não conta, então a minha função horária vai ser igual a 15 vezes o tempo, tá? Isso esse móvel B aqui que está mais rapidinho e vai conseguir alcançar o móvel A. Vamos fazer aqui agora do móvel A. O móvel A está 80 metros à frente, então eu vou colocar que a posição dele vai ser 80, certo? A velocidade era 36 km por hora. Para facilitar as nossas contas e para combinar aqui, porque eu não posso colocar metro e quilômetro, lembra que eu falei na aula anterior? Os dois não se combinam. Então eu vou passar também o 36 para metros por segundo, 36 km por hora para metros por segundo. Como que eu faço isso? Divido por 3,6. 36 dividido por 3,6 vai dar igual a 10. Era 36 km por hora, 36, agora passou 10 metros por segundo. Montando a minha função do tempo aqui, ó, tô seguindo essa daqui, tá? Sempre tô seguindo essa daqui. Então, a minha posição vai ser igual à posição inicial, que eu coloquei 80, porque ele está 80 metros à frente, mais 10, que é a velocidade, vezes o tempo. Então, a minha função ficou aqui. Bom, gente, vamos pensar o seguinte, olha, depois de um tempo, os dois vão se encontrar, certo? Os dois vão se encontrar. Quando os dois se encontram, significa que eles estão na mesma posição, agora estão no mesmo local, exatamente no mesmo local. Então, a posição, o local de A vai ser igual ao de B. Então, o que eu fiz aqui? Ó? No encontro, a posição de A é igual à posição de B. Mas eu tenho, olha só, as formulazinhas aqui, a posição de A e a posição de B, certo? O que eu vou fazer? Vou igualar as duas. A posição de A é igual a 15, a posição de B é igual a 80, mais 10t. Vou passar o 10t para lá, equaçãozinha de primeiro grau, coisa simples aqui. 15 menos 10 vai dar 5, 5t igual a 80. Passo 5 para lá dividindo, o meu t vai dar igual a 16 segundos. Gente, como eu falei para vocês na aula anterior, o que eu estou fazendo? É bom de vez em quando a gente parar, quando a gente está fazendo exercício, e pensar assim, o que eu acabei de fazer? Não é só sair fazendo, achou o número que você nem sabe o que é. Então, olha só, quando os dois se encontram, a posição é a mesma. Aqui eu estou falando do encontro. Então, qual é o tempo de encontro? O tempo de encontro é 16 segundos. Nesse instante aqui, que a gente pode dizer que foi o instante zero, o ponto de partida, o A estava 80 metros à frente do B. Quando eles se encontraram? Quando foi que eles se encontraram? Após 16 segundos. E se eu quiser saber, então, ó, o tempo de encontro foi 16 segundos, certo? Desde que eu falei isso daqui, que um estava 80 metros à frente do outro, passado 16 segundos, os dois se encontram. E quantos metros depois que os dois vão se encontrar? Como que eu vou saber quantos metros depois? É só agora, ó, eu pegar que o tempo é 16, eu posso substituir o tempo 16 tanto aqui na equação de A, quanto aqui na equação de B, tá? Tanto faz, na verdade, eu devo fazer nas duas e tem que dar o mesmo valor. Então, eu escolhi fazer aqui na A, que eu achei que ficou um pouquinho mais fácil. A posição de A, quando os dois se encontraram, vai ser qual? Posição de A igual a 80 mais 10 vezes 16, porque o tempo é 16, certo? Olha só, tá tudo certinho aqui, 80 metros, 10 é metros por segundo, o T, que é o tempo, tá em segundos, ó. Todas as unidades se combinaram. Metro por segundo e segundo, certo? Montando aqui, fazendo a continha aqui, a posição vai dar 240 metros. O que é esse 240 metros? Eu estou dizendo que desde esse ponto aqui que eu falei, que o A estava 80 metros à frente,
até o ponto que eles se encontraram, eles andaram ao total 240 metros. Aí, gente, como eu falei para vocês, se eu pego agora esse t e jogo na função horária do b, tem que dar o mesmo tanto, certo? Então, tanto A quanto B vai ter que dar 240 metros, se não der tem alguma coisa errada, mas se tiver tudo certinho vai dar. Então, olha só, o que eu fiz aqui? Depois de 16 segundos, como a gente encontrou aqui 16 segundos, depois de 16 segundos, os dois se encontraram. E os dois se encontraram depois de 240 metros. Certinho até aqui? Vou apagar o quadro, já volto e a gente vai continuar. Gente, olha só que interessante desse segundo exemplo. Agora, em vez de nós termos os dois móveis deslocando no mesmo sentido, nós temos eles deslocando em sentidos opostos. Então, nós temos um carro A numa rodovia deslocando a 80 km por hora nesse sentido e um carro B deslocando a 80 km por hora nesse sentido. Então, veja, os dois estão em sentidos opostos e, obviamente, vai chegar uma hora, se eles vão pararem, que eles vão se encontrar. Eu tenho também que a distância que separa os dois é de 240 km. Quanto tempo vai gastar até que eles se encontrem? Quanto eles vão ter que percorrer até se encontrarem? Eu vou fazer aqui a mesma coisa, vou colocar lá na função horária, então vamos lá, vou colocar o A. Gente, nesse caso aqui, eu vou deixar em quilômetros por hora mesmo a velocidade. Por quê? Porque vocês vão ver, olha só, a distância que eu tenho em quilômetros, e aí o tempo eu vou encontrar também em horas, tá? Não tem problema a gente deixar assim, desde que estejam todas as unidades combinando. Então, ó, distância em quilômetros, tempo em hora, velocidade em quilômetros por hora, aí vai dar certinho. Então, vamos fazer a função do A. A função do A vai ser igual a zero. Eu vou considerar zero, tá? Vamos imaginar que aqui seja zero e aqui seja 240. Aí aqui nesse caso, olha só, vamos jogar aqui na função horária, tá? Função da posição em relação ao tempo. No caso do A, eu vou colocar ele como sendo zero, como eu falei, a posição dele sendo zero, mais a velocidade vezes o tempo. Então, a função horária de A vai ser 80 vezes o tempo. No caso da função B, eu vou colocar que ele está a 240, coloquei 80 aqui, desculpa, 240. Olha só que interessante que vai acontecer aqui agora. Deixa eu consertar rapidinho aqui. 240. 240 porque ele está a 240 km à frente do A. Só, gente, que olha só, o A está nesse sentido, a velocidade dele, certo? E o B está nesse sentido. Como eles estão em sentidos opostos, nós vamos colocar sinais opostos. Então, se esse daqui é positivo, esse daqui tem que ser negativo. Eu só colocaria que as duas velocidades têm o mesmo sentido, têm o mesmo sinal, se as duas estivessem no mesmo sentido. Sentidos opostos, eu preciso colocar sinais opostos na velocidade, porque senão vai dar errado. Então, a minha velocidade aqui seria, eu vou colocar de menos 80 km por hora, porque ele está em sentido oposto ao do A. Então, a minha função horária vai ficar a posição de B igual a 240, menos 80, que é a velocidade, vezes o tempo, certo? Função de B. Assim como a gente fez no anterior, quando eles se encontram, a posição de A é igual à posição de A. A posição de A é igual à posição de B. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou igualar essas duas fórmulas, ó. A de A, 80t, a de B, 240 menos 80t. Quando eu passar esse 80 para cá, se ele está negativo, ele vai passar para lá positivo. 80 mais 80 vai dar igual a 160, vai ser igual a 240. Então, qual que vai ser o meu tempo de encontro? Quanto tempo eles vão gastar até se encontrarem? Desde que eles estavam separados 240 metros até se encontrarem, fazendo a continha aqui, 1,5 hora, 1h30. Depois de 1h30, os dois vão se encontrar. E qual que vai ser a posição que eles vão se encontrar? A quantos quilômetros depois aqui do A que eles vão se encontrar? Aí basta a gente jogar na formulazinha, ó. A posição do A vai ser
que tem que ser a mesma posição do B, tá? 80 vezes 1,5 hora, que é o tempo, 80 vezes o tempo. Então, a posição do A vai ser 120 km. Ou seja, depois que o A percorreu 120 km e também depois que o B percorreu 120 km, no caso do B ela vai estar negativa, porque ele está andando nesse sentido, tá? Então, o A vai percorrer 120 km, o B vai percorrer 120 km e eles vão se encontrar. Tranquila essa questão, né? Vamos falar um pouquinho, gente, agora sobre velocidade relativa. Vamos lá para apagar o quadro, vamos? Lembra que eu falei para vocês na aula anterior que o movimento é relativo? O que significa esse movimento ser relativo? Então, por exemplo, eu digo que um carro está a 100 km por hora. Tá, mas o carro vai estar a 100 km por hora em relação a quê? Em relação a algo que está em repouso, está parado ali na pista, certo? Em relação ao asfalto, ele vai estar a 100 km por hora ou 80 km por hora. E agora, por exemplo, ó, imagina que você está num carro a 80 km por hora e vem um carro te ultrapassando do teu lado a 100 km por hora. Você vai perceber uma velocidade diferente do que perceberia uma pessoa, por exemplo, que estivesse em repouso ali, paradinha no asfalto, olhando para aquele carro. Então, o que acontece? Quando a gente está... Ou outro exemplo, quer ver? Se você está a 80 km por hora, andando nesse sentido aqui, certo? E aí, vem um carro exatamente do mesmo lado aqui, fica emparelhado com você, e os dois estão andando a 80 km por hora. Quando você olha pela janela, você tem a impressão que o carro do lado está parado, porque ele está se movimentando exatamente do mesmo jeito que você. Então, a velocidade relativa seria essa percepção de velocidade que a gente tem em relação a algo. Então, muitas vezes a gente fala, tá a 100 km por hora, tá a 10 metros por segundo, mas aí a gente está se referindo a algo que está em repouso do lado de fora. Mas se tivesse em relação a algo que estivesse se movimentando, seria diferente. Quais são as formulazinhas que nós temos? Isso daqui cai bastante, tá? Já vi muitas questões falando sobre velocidade relativa. Como que nós podemos encontrar velocidade relativa? Quando os dois estão se movendo no mesmo sentido, o módulo da velocidade relativa, gente, eu falo módulo porque eu só estou interessada aqui no número, tá? Eu não vou interessar se está positivo ou se está negativo. Eu não me interessa o sentido que ele está, tá? O módulo da velocidade relativa vai ser um módulo, aí os dois em módulo de um menos o outro, A menos o B. A gente já vai fazer um exemplo que vocês vão entender bem isso daqui, tá? Não se preocupe se vocês vão entender. Se os dois estão em sentidos opostos, a velocidade relativa vai ser o módulo de A menos o módulo de B. Então, vamos ver aqui um exemplo. Imagina que eu estou dentro de um carro, numa rodovia, que está a 80 km por hora. E aí, em um determinado ponto, um outro carro me ultrapassa aqui do meu lado, no mesmo sentido, a ultrapassagem está no mesmo sentido, e ele passa do meu lado a uma velocidade de 100 km por hora. Qual que vai ser a velocidade que eu vou perceber desse carro? Em relação a mim, ele vai estar em qual velocidade? Então, olha, eu estou a 80, ele está a 100. Vai parecer que ele está a 20 km por hora, porque o que interessa é que ele está a 20 km por hora a mais do que eu. Os dois no mesmo sentido, eu só vou considerar essa diferença, certo? Se, por exemplo, agora é o contrário, eu estou a 80 km por hora e estou ultrapassando um carro que está a 40 km por hora. Eu vou perceber que ele está, para mim, eu vou ter impressão, se eu estou 80 e ele está 40, 80 menos 40, eu vou ter impressão que ele está se movendo a 40 km por hora. Nesse caso deu certinho, né? Mas agora imagina que eu estou 80 e ele está a 60. Então, a impressão que eu vou ter é que ele está se movendo a 20 km por hora, certo? Ele está se movendo 20 km por hora a menos que eu. Agora, se fosse em sentido oposto, imagina que eu esteja andando a 80 km por hora, nesse sentido, e vem um carro em sentido oposto, eu estou aqui a 80 e vem um carro em sentido oposto a 60. Eu tenho a impressão que ele está mais rápido do que ele realmente está.
Aí, para a gente encontrar a velocidade relativa, basta a gente somar. Então, ó, eu estou 80 e ele está 60, certo? 80 mais 60, eu vou ter a impressão que ele está andando a 140 km por hora. Então, é isso, gente. Mesmo sentido, a gente vai subtrair as velocidades. Sentidos opostos, a gente vai somar as velocidades. Quer ver um exemplo? Olha, eu vou mostrar aqui para vocês um exercício de vestibular, tá? Um teste de vestibular que caiu na FUVEST de São Paulo. Eu não vou colocar, gente, dessa vez escrito aqui embaixo, mas eu vou ler ele direitinho, se vocês quiserem procurar depois na internet, porque assim, tá dando bastante trabalho nessa edição e não tá ficando tão legal. Então eu vou ler aqui para vocês, depois se quiser vocês pesquisem lá. Dois carros A e B movem-se no mesmo sentido em uma estrada reta, com velocidades constantes. VA igual a 100 km por hora, já coloquei aqui, e VB igual a 80 km por hora. Aqui também não coloquei tudo do mesmo lado. VA está a 100 km por hora e VB 80 km por hora. Olha só, os dois estão no mesmo sentido, então os dois estão exatamente indo para o mesmo rumo, certo? Qual é, em módulo, a velocidade do carro B em relação ao observador do carro A? Se os dois estão no mesmo sentido, o observador do carro A, ele vai ter a impressão que os dois no mesmo sentido a gente vai subtrair. Então, 100 menos 20, ele vai ter a impressão que quem está lá no carro A está a 20 km por hora. Certinho? Velocidade relativa. Agora a pergunta B diz assim, ó, num dado instante, o carro B está a 600 metros à frente do carro A. Quanto tempo em horas decorre até que A alcance B? O mesmo exercício que a gente estava fazendo lá atrás. Então, ó, a gente tem um carro aqui e um carro que está atrás. Os dois estão indo no mesmo sentido, só que o carro que está atrás, ele está numa velocidade maior, certo? Então, depois de um determinado tempo, os dois vão se encontrar. Aí está perguntando, olha, quanto tempo em horas desculpa, gente. Quanto tempo em horas decorre até que A alcance B? Como é que a gente vai fazer, gente? Função horária. Sempre a gente vai utilizar isso aqui, que é o jeito mais fácil. Vou fazer a função horária de A e a função horária de B. Então, o A está atrás, ó, o A está aqui atrás, a velocidade de 100 km por hora, e o B está a 600 metros à frente. Como a gente está pedindo o nosso tempo em horas, eu não vou mudar a velocidade, tá? Só que eu preciso passar essa distância de 600 metros para quilômetros. Vamos falar do A primeiro. Então, o A está aqui atrás, a posição dele é 0, mais ó, a função horária lá da velocidade. Velocidade é igual à posição inicial, mais velocidade vezes o tempo. Então, a função de A é igual a 0, mais a velocidade que é 100, vezes o tempo, no caso de A. No caso de B, a função a posição de B vai ser igual à posição inicial, ele está a 600 metros à frente. Vou passar para quilômetros para poder combinar com quilômetros por hora da velocidade. 600 metros é a mesma coisa que 0,6 km. Se você não sabe fazer essa conversão, deixa o comentário aqui embaixo, é importante você saber. Quem sabe eu posso fazer um vídeo mais à frente ensinando melhor sobre isso, tá? Mas é muito importante você saber fazer a conversão de metros para quilômetros. Então, 0,6 km, posição inicial, mais a velocidade, 80 km por hora, vezes o tempo. Quanto tempo vai passar até que os dois se encontrem? Para os dois se encontrarem, a posição de A tem que ser igual à posição de B. Vou igualar aqui, ó, 100T, que é igual ao SA, mais o SB, que é 0,6 mais 80T. Vou arrumar, vou passar o 80 para cá, certo? Equação 20 primeiro grau, 100 menos 80 vai dar 20. 20T é igual a 0,6. Aí eu vou passar agora o 20 para lá, o tempo vai dar 0,03 horas. A questão da FUVEST, gente, está perguntando para gente o tempo em horas, então vai ser só isso aqui, 0,03 horas. Mas por curiosidade, eu fiz aqui só uma curiosidade, não
Você vai estar fazendo a questão, chegou aqui, pronto, parou. Aí eu quero saber, gente, quantos minutos, tá? Só pra gente ter uma noção, porque eu não consigo saber muito bem o que é 0,03 horas. Uma hora tem 60 minutos, então multipliquei por 60, vai dar mais ou menos 1,8 minutos. Será que tá razoável? Olha só, esse carro estava 600 metros à frente, e aí esse daqui estava mais rápido, 20 km por hora mais rápido. Então, depois de 1,8 minutos, ele vai se encontrar. Então, deu para ver que tá dentro. Agora, imagina que você, sei lá, encontrasse depois de 2 horas. Tem alguma coisa errada aí. É bom a gente ver se faz sentido essa resposta que a gente encontrou, para ver se a nossa conta tá certa. Então, aqui deu tudo certinho. Mas a resposta lá a gente vai dar em horas. Vamos fazer agora mais um exercício da PUC sobre velocidade relativa? Vamos apagar aqui rapidinho e eu já volto. Voltando aqui, olha, questão da PUC-MG. Eu vou ler primeiro essa questão que diz assim. Quando navega a favor da correnteza, um barco desenvolve 40 km por hora. Navegando contra, faz 30 km por hora. Para ir de A até B, 2 pontos situados na mesma margem, gasta 3 horas a menos que na volta. A distância entre A e B é de... Gente, aqui envolve um conhecimento que é interessante. Não é a mesma velocidade relativa entre 2 carros. O que acontece? Quando um barco está navegando a favor da correnteza, por que ele consegue desenvolver uma velocidade maior? Porque a água ajuda a empurrar, se ele está indo no mesmo sentido da correnteza. Se ele está indo contra ou subindo o rio, olha só, a água está indo no sentido e ele tem que vencer a correnteza para conseguir se desenvolver com uma velocidade maior do que a correnteza, e a correnteza vai estar sempre, por assim dizer, puxando ele para trás. Então existe mais esforço para ele na volta, ou seja, quando ele está subindo o rio, quando ele está contra a correnteza. Por isso que a velocidade dele é menor. Se a gente usa o mesmo motor, a mesma potência no motor, a velocidade da ida aqui mostrou 40 km por hora e a volta 30 km por hora. Então, olha só, o que diz aqui? Nós temos 2 pontos aqui. Para ir de A até B, quando ele está a favor da correnteza, na primeira situação, eu coloquei número 1 aqui, que é a primeira situação, tá? A favor da correnteza, ele desenvolve essa velocidade de 40 km por hora e gasta um tempo T. Não sei quanto que é o tempo, não falou. Eu sei também que para ele voltar em sentido contrário à correnteza, ele desenvolve 30 km por hora e gasta 3 horas a mais. Por isso eu coloquei aqui, ó, T mais 3, certo? 3 horas a mais para fazer esse mesmo percurso. Então, primeiro ele vai de A até B e depois ele vai de B até A. Então, nesse daqui, 40 km por hora, aqui 30. Nesse ele gasta T, nesse ele gasta T mais 3. E eu tenho, olha só, que a distância é igual, tanto para ir quanto para voltar. Só que o que vai ter aqui diferente é a velocidade, porque um está a favor, o outro está contra a correnteza. Vou utilizar a formulazinha da velocidade. Aqui a gente está supondo que a velocidade é constante, tá? Que não muda a velocidade em momento nenhum. Eu tenho que a velocidade é igual ao deslocamento, tá? ΔS ou ΔX ou D, ΔT, tanto faz, sobre o tempo. Então eu vou ter, mudando a fórmula aqui um pouquinho, vou multiplicar. Se a velocidade é igual a ΔS sobre ΔT, o ΔS, o deslocamento dele, vai ser igual a velocidade vezes o tempo. Vamos jogar aqui nessa primeira situaçãozinha, tá? Quando ele está indo. A velocidade dele quando ele está indo é 40. E o tempo que ele gasta, desculpa, tá aqui em cima, ó. A velocidade é 40 e o tempo que ele gasta é T. Quanto que é esse T? Ainda não sei, eu vou descobrir daqui a pouquinho. Aí na segunda situação, o que acontece? A velocidade dele é 30, então para eu achar o ΔS, a velocidade dele é 30 e o tempo é T mais 3, tempo mais 3 horas. Então eu preciso multiplicar o 30 pelos 2, faço a propriedade distributiva aqui. Então meu ΔS vai ser 30T mais 90, certo? Os dois estão em função de T. Mas veja bem, gente, tanto para subir quanto para descer,
A distância aqui não mudou, certo? O que vai mudar vai ser a velocidade e o tempo, mas a distância é a mesma. Então, o que que eu faço? Eu vou igualar essa distância aqui com essa, ó. 40 vezes t igual a 30t mais 90, porque não mudou a distância. Ó, tô igualando isso daqui, tá? E aí, quando eu faço isso, eu vou conseguir encontrar o valor de t. Eu tenho uma equaçãozinha de primeiro grau, passo 30t para cá, e eu vou ter que o meu tempo, o t, o valor de t é 9 horas. Então, veja bem, nessa primeira situação ele gasta t, certo? Aqui, ó, t. Então, para subir, aliás, para descer no mesmo sentido, ele vai gastar 9 horas. Nessa outra situação, ele vai gastar t mais 3, então 9 mais 3. Ao total, 12 horas de viagem, certo? Mas o que eu quero descobrir não é o tempo que ele gasta em cada uma delas, eu quero descobrir qual que é a distância aqui, quanto que ela vai, qual que é esse ΔS ou x, tanto faz. Aí, gente, se eu já tenho agora o tempo, basta eu jogar aqui na formulazinha, ó. Se o meu ΔS aqui é 40 vezes t, olha só, o meu ΔS aqui vai ser 40 vezes 9, que vai dar 360 km. Aí, se eu quiser jogar nessa, vai dar? Tem que dar, tá? Tem que dar o mesmo valor, se não der, tem alguma coisa errada. Mas quando a gente joga aqui, vai dar que o valor do ponto A até o ponto B é 360 km. E aí, pessoal, conta pra mim o que vocês acharam até aqui. Fácil, difícil? Vai deixando aqui nos comentários pra mim, por favor, que eu faço questão de saber. Vamos fazer o seguinte agora? Vamos falar um pouquinho sobre os gráficos. Embora, como eu falei pra vocês, gente, os gráficos não caem tanto, mas a gente precisa saber. Um pouquinho mais difícil de cair, mas a gente tem que saber interpretar. Vamos lá, vou apagar aqui o quadro. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre esse gráfico, sobre os gráficos de velocidade no movimento uniforme. Vamos lá? Só um minutinho. Então, gente, falando de gráfico, o que vocês precisam saber no movimento uniforme, no movimento retilíneo uniforme? Bom, os gráficos que a gente vai ter, no geral, são o tempo, tá? Sempre a gente vai ter esse eixo aqui, que seria o eixo X, seria o tempo, tá? Nesse caso aqui eu coloquei o tempo em segundos, mas pode ser o tempo em horas, pode ser o tempo em minutos, não importa. Mas aqui sempre vai dar pra gente o tempo, tá? Todos os gráficos aqui, né, assim, até agora, que a gente vai estudar, no eixo X vai ser o tempo. No eixo Y vai ser a posição. Tem um outro caso que pode ser a velocidade aqui também. Mas vamos estudar esse primeiro caso aqui, ó, o eixo X, o tempo, o eixo Y, a posição. Eu coloquei aqui o S, como eu falei para vocês, pode ser X, pode ser o D, não importa. Gente, todas as vezes que a gente está no movimento uniforme, o nosso gráfico, quando a gente traça, ele tem que dar uma reta, tá? Se der curva, se der qualquer outra figura aqui, não é movimento uniforme. Então, todas as vezes, ó, importante isso, gráfico de posição em relação ao tempo, o gráfico vai ter que dar uma reta. Se a nossa reta, olha só, for paralela ao eixo do tempo, o que significa nessa circunstância? Então, ela estava aqui nessa posição, vamos supor que aqui seja 2, sei lá, só um exemplo, tá? Ela estava aqui em 2 metros, e aí foi passando o tempo, e ela continua nessa posição, passou 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, ela continua nessa posição, tá vendo? Ó? Ela não mudou. Todas as vezes que a gente tem esse gráfico aqui, olha, paralelo ao eixo do tempo, não mudou de posição, significa que a nossa velocidade é zero, não teve velocidade, então não teve deslocamento. Passou o tempo e o móvel continua ali, ó, paradinho no mesmo lugar, certo? Todas as vezes agora, gente, que a gente tem uma reta, olha só, assim, no sentido positivo, o que vai acontecer? Veja só, vamos entender o que está acontecendo. Então, vai passando 1 segundo, 2 segundos. Aí, imagina que 1 segundo ela está aqui em 1 metro, 2 segundos está em 2 metros, 3 metros, vai assim por diante. Olha só, ela está subindo, a gente tem uma reta subindo. Significa que a nossa velocidade é positiva, maior que zero. O que significa isso, gente? Velocidade positiva.
Só significa que a gente, vocês vão entender bem isso daqui, velocidade positiva significa que a gente está indo no sentido positivo do eixo. Então, se eu estou aqui em 1 metro, aí passa 1 segundo, eu estou em 2 metros, passa mais 1 segundo, eu estou em 3 metros, e assim por diante. Estou indo no sentido positivo. Se a nossa reta estiver descendo, olha só, está declinando, significa que a velocidade é negativa. O que é isso, velocidade negativa? Significa agora que eu estou andando no sentido contrário. Então, se nessa situação eu estou andando no sentido positivo, vai passando o tempo, e eu estou andando no sentido positivo do eixo, nesse caso aqui, vai passando o tempo e eu estou andando, olha, no outro sentido. Tá legal? Então, lembrando, a reta paralela ao eixo do tempo significa que a nossa velocidade é igual a zero. Reta subindo, velocidade maior que zero, reta declinando, descendo, velocidade menor que zero. Ou seja, a gente está se referindo apenas aos sentidos. Lembrando que, vou pegar aqui o pincel. Gente, olha só, lembrando que isso aqui é muito importante. Movimento uniforme, nós só poderemos ter uma reta. Existe algum outro caso? Existe, gente. Eu vou mostrar aqui para vocês que pode acontecer. Olha só. Imagina essa situação. Vou traçar menorzinho aqui um pouquinho, que acho que vai ficar mais fácil. Meu Deus do céu, o que é isso? É movimento uniforme? Sim. Só que em vez de a gente ter uma reta, nós temos várias retas. Então vamos lá, o que aconteceu? Olha só, nesse primeiro ponto a gente tem uma reta subindo. Se a reta está subindo, significa que eu tenho uma velocidade e que essa velocidade é positiva. Por que a velocidade é positiva? Porque ela está indo no sentido positivo do eixo X. Então digamos que o sentido seja para cá, ela está indo para cá, certo? Nesse trecho aqui, veja só que ela ficou paralela ao eixo do tempo. Significa que o nosso móvel ficou parado. Aqui não teve velocidade. Aqui teve velocidade positiva, aqui não teve velocidade. Aí, aqui ele voltou a se deslocar. Então, ela voltou a se deslocar com uma certa velocidade. E como está subindo, velocidade positiva, ok? Aqui de novo, olha só, parou. Aqui, quando está descendo, significa que ele mudou o sentido do movimento, certo? Não significa que ele está numa velocidade menor. A velocidade é a mesma, só que agora ele está nesse sentido. Ó, se ele estava indo para cá, agora ele está indo nesse sentido. Aí chegou aqui e mudou de novo o sentido do movimento. Então, ó, foi um pouquinho para frente, parou. Foi mais um pouquinho para frente, parou. Foi para trás, foi para frente de novo. Outra coisa importante da gente falar é o seguinte, quanto mais inclinada a reta, então, por exemplo, aqui a gente tem essa reta, agora imagina que a gente tivesse uma reta assim, ó, menos inclinada. Quanto mais inclinada a reta, maior a velocidade. Quanto menos inclinada, menor a velocidade. Ok? Até aqui, tranquilo, né? Então, a gente precisa interpretar quando a gente tem isso daqui. A velocidade é a mesma, tá? Em cada pontinho desse daqui a velocidade não muda. Porque o movimento uniforme, gente, a gente não está mudando a velocidade. A gente só muda a posição dele, certo? A gente não muda a velocidade. Existe um outro gráfico que pode ser cobrado. Ele vai ser mais cobrado no próximo movimento, que é o movimento retilíneo uniformemente variável. Mas aqui pode aparecer às vezes também, que seria o gráfico. Esse que eu tinha feito era o gráfico da posição em relação ao tempo. Agora vai ser o gráfico da velocidade. Vamos imaginar em metros por segundo, certo? Se a velocidade no movimento uniforme, lembra, gente, movimento uniforme, tá? Ou MRU, movimento retilíneo uniforme. Se a velocidade não muda, o que vai acontecer? Sempre, 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 o nosso gráfico vai ser assim. Opa! Ficou todo torto, mas, ó, ou vai ser assim, ou vai ser aqui em cima, ou vai ser aqui, tanto faz. Mas ele sempre tem que ser uma reta paralela ao eixo do tempo.
Por quê? Porque ela é constante. Não muda em momento nenhum. Então vai ser sempre assim. Gente, essa foi a aula de hoje, que a gente aprendeu o movimento uniforme, nós falamos sobre a função horária, que é ali da posição em relação ao tempo, encontro de móveis, velocidade relativa, e falamos um pouquinho de gráfico. Eu quero que vocês contem para mim o que vocês acharam da aula de hoje, se estava fácil, se estava difícil, se teve alguma dúvida. Por favor, gente, deixa o comentário aqui embaixo. E, movimento uniforme, velocidade média, nós já falamos tudo, tá? Praticamente. Claro que daria pra gente fazer mais exercício, tem outros exercícios de vestibular que a gente pode fazer, mas assim, se você entendeu até aqui, podemos passar pra frente, porque você entendeu o mais importante. Tá legal? Conta pra mim o que vocês acharam. E aula 3, eu vou lançar aqui no canal semana que vem. Nós vamos começar agora com o conceito de aceleração. Belezinha, pessoal? É isso por hoje. Até mais, espero vocês na próxima aula, hein? Tchau, tchau!